Queridos, Evangelho por Lucas, capítulo 18. Evangelho por Lucas, o capítulo é o 18. O verso 35 até o 43. Verso 35 a partir do 35 até o 43. Ali. Vamos ler todos aqui? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Estava o quê? E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreenderam-no, para que se calassem. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parando, o que Jesus fez? Jesus parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Curve a sua cabeça. Bendito és o teu nome, ó Senhor, agora e eternamente. Uma vez mais, como pastor desta casa que estou, eu lhe imploro e peço a tua misericórdia uma vez mais. Confia em mim a revelação da tua palavra, os mistérios nela contidos, Senhor. Dá-me graça, dá-me o dom da palavra. Faça-me pregador uma vez mais, e que eu tenha a tua misericórdia, e o teu povo seja uma vez mais alimentados por amor do teu nome, do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Por favor, queridos irmãos, tome. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês sobre algumas lições da cura do cego de Jericó. Por certo, o esboço vai estar aqui no telão para você acompanhar comigo. Eu quero falar da gentileza desse nosso Cristo, da maneira graciosa e honrosa com que Ele tem para nos tratar, para falar conosco, para lidar conosco. O nosso Jesus, Ele é extremamente surpreendente, e Ele nos surpreende a cada dia. É o primeiro tópico que eu quero falar com você, o Cristo que nos surpreende. A história do cego de Jericó é muito conhecida, muito pregada. Vocês sabem dessa história. Mas toda vez que eu preciso solicitar a atenção de Deus, eu preciso ter propósito no que eu quero, no que eu preciso. O cego não podia ver,
E além de cego, ele mendigava à beira do caminho. Por que à beira do caminho? Porque era o trajeto das pessoas. Então ele ficava ali mendigando. Mas ele percebe que uma multidão maior do que a natural, do que a diária, estava passando por ali. Ele percebe que alguma coisa diferente estava acontecendo naquela ocasião. E então, ele pergunta: o que está acontecendo? Que movimento é esse? Que multidão é essa? Eu ouço muitos passos. Aí alguém diz: é Jesus que está passando. Olha só, queridos irmãos, ele estava à beira do caminho, e à beira do caminho ele mendigava recursos, dinheiro, moedas, para o seu sustento diário. À beira do caminho ele ficava à mercê do que lhe davam, para que ele sobrevivesse dia após dia. Muitas vezes as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas angústias são tamanhas, que nós vivemos dia após dia, às vezes esperando lutas maiores para o dia seguinte, às vezes esperando que nem tanto, mas a gente vai sobrevivendo. E o interessante é que esse moço percebeu um movimento diferente. Acontece movimento diferente na nossa vida frequentemente. Frequentemente nós somos confrontados com movimentos diferentes. Parece que está tudo bem, de repente vem um confronto. E quando o confronto vem até você, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa errada não está certa. Como diz todo confronto, todo tumulto, toda discussão, toda briga, é porque alguma coisa está anormal. Nós somos confrontados. E por que o confronto vem a mim? Às vezes eu sou taxado, ou sou apontado com uma irregularidade que de fato eu tenho, ou com um defeito que é fato que eu tenho. Eu discuto, eu brigo, e acordo amanhã com o mesmo defeito, do mesmo jeito. As oportunidades passam por você, alguém te chama e fala: olha, não passa naquela ponte que ela vai cair. Ah, mas você não caiu ainda, não é comigo que vai cair. Não vai lá, que vai dar problema. Ah, mas você não deu até hoje, não é dessa vez. Cuidado, que uma hora alguém vai ver. Ah, mas... E depois eu me arrependo de não ter aproveitado as oportunidades que veio a mim. E não dá para recuperar, o tempo não volta. É difícil. O Senhor está sempre nos confrontando, nos chamando. O cego estava à beira do caminho com outra proposta, com outra pauta, mendigando, mas de repente um movimento diferente acontece. Ele diz: o que está acontecendo? É Jesus que está passando. Ele mudou o discurso, ele mudou a petição, ele mudou o que ele queria. Ei, você precisa aprender a clamar com um propósito, mas para a pessoa certa. Para a multidão, ele mendigava, porque todo mundo poderia ter uma moeda para dar para ele, uns sim, outros não. Para a multidão, ele vivia de acordo com o que ela poderia oferecer a ele. Mas ele tinha um problema particular, ele tinha um desejo, ele tinha um sonho, ele tinha uma reclamação. Mas ninguém viu ele fazer essa reclamação para quem não podia supri-lo, resolver o problema dele. Quem é que está passando? Que multidão? É Jesus passando. Ah,
Se Jesus está na casa, eu vou mudar minha postura, vou mudar o discurso, vou mudar o meu jeito de ser. Se Jesus está por perto, então Ele pode resolver o meu problema. Eu vou ter convicção no que eu quero, vou ter convicção no que tem para mim. Só Ele pode mudar a minha sorte, a minha vida. Então eu vou clamar em alta voz. Eu vou chamar a atenção de Jesus. Pastor, eu orei na madrugada 1 semana, e aí? Nada. Então ora 2. Pastor, eu jejuei 21 dias e nada. Então jejuma mais 21. Irmão, não dá para explicar. Tem dia que eu levanto de madrugada e oro, e falo com Deus poucas palavras. Quando eu acordo pela manhã, o problema já está solucionado. Eu falo, uau, foi rápido. Tem dia que eu oro na madrugada, parece que Jesus não ouviu. Dia seguinte o problema parece que está maior. Aí eu vou de novo, parece que está uma bola de chumbo, não passa do teto. Aí eu vou desistir? Então eu não tenho propósito no que eu quero? Eu vou parar de pedir? Então eu não quero. Eu preciso entender que o que eu quero, eu preciso fazer com quem pode resolver o meu problema. Entenda que eu não abro mão do que eu quero. Jesus, filho de Davi, olha que ele já acrescentou alguma coisa. Ele já sabia que Jesus não era só Jesus, ele era filho de Davi, ele era da linhagem real. Então ele já começou, foi a adorar. Jesus, filho de rei, filho de Davi. Aí eu entro no primeiro tópico, o Cristo que surpreende. Jesus destaca o clamor do cego. Ei, você sabe o que é gostoso, irmão? Eu acho que todos vocês aqui já tiveram essa experiência. Mas é gostoso demais quando você se prostra diante de Deus e começa a clamar e você sente que Ele para te ouvir. Você sente que Ele está te ouvindo, está te dando atenção. Aproveita esse momento. Aproveita, porque quando Deus para, Ele está te surpreendendo. Você conseguiu chamar a atenção, tocar o coração dele. Ele destaca. Ele está no meio de uma multidão, mas alguma coisa chamou a atenção, então ele destaca o clamor do cego. Parando para atender o cego. A multidão está indo, Jesus está indo, mas alguém chamou com tanta veemência, com tanta graça, com tanta vontade, que ele para a multidão. Ele não parou só não, irmão. Tem hora que Jesus para tudo para te atender. Ninguém vai passar na sua frente, ninguém vai ocupar o teu lugar. Não, peraí. Vai parar tudo, porque tem alguém aqui à beira do caminho que mexeu comigo, que chamou a minha atenção, que ele buscou, me adorou com a alma. Para tudo. Olha só o tanto que esse Cristo é maravilhoso. Ele nos surpreende. Ele para atender o cego. Multidão parada, Jesus parado. Traz o cego para mim. Irmão, eu acredito que hoje é uma noite em que Jesus está te chamando. Essa semana alguma coisa te confrontou. Um pensamento, uma necessidade, uma vontade, um medo, uma preocupação, alguma coisa. Você foi confrontado de alguma forma. Jesus parou, porque a mensagem, ela vai de acordo com a necessidade. Senão Deus não tinha dado essa palavra para hoje. Ele está te chamando. Vem para mim, chega mais perto, fica junto, vem cá. Irmão, não tem convite melhor do que Jesus abrir espaço para você chegar mais perto dele.
cego, sujo, imundo, pecador. Tem hora que a gente se sente tão mal com a gente mesmo, que eu acho que a gente não conviveria com a gente mesmo. Tem hora que a gente clama, o sangue de Jesus tem poder para nós mesmos, o sangue de Jesus tem poder. Onde é que eu estou com a cabeça? Misericórdia, que pensamento besta é esse? Mas mesmo assim, Jesus te ama. Vem cá, para a multidão. Porque o teu problema, a tua dificuldade, a tua angústia, o teu clamor chegou a mim. Vem cá. Traz o cego até mim. Aí ele oferece ao cego uma oportunidade. Não se sabe há quantos anos o cego está à beira do caminho mendigando. O certo é que quando o cego passou, quando Jesus passou, o cego aproveitou a oportunidade e clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus nos surpreende, irmão, e oferece ao cego uma oportunidade. Quantos querem uma oportunidade hoje? Há uma oportunidade para a tua vida, há algo extraordinário para você. Eu não posso começar um ano do jeito que eu encerrei o outro. Eu fiz terapia uma época, e quando eu fiz a primeira sessão com a psicóloga, eu achei que ela ia ter na mesa uma bola de cristal, e de lá ele ia tirar respostas para resolver os meus problemas. Aí ela deixou eu falar os meus problemas, e depois que eu falei os meus problemas, ela começou a me perguntar: como que a gente pode fazer para resolver isso? E eu fui dando as respostas. Daqui a pouco eu descobri que eu tinha tudo que eu precisava. Não que eu deva isentar, porque esse é o trabalho dela, ela não tem resposta para tudo. A resposta está dentro de você, porque eu sei aonde eu devo melhorar, o que eu devo fazer. Só que eu preciso de um profissional para me conduzir. Então Jesus te chamou e está te dando uma oportunidade agora. Ele está falando com você, tem oportunidade para a tua vida. Onde é que a gente precisa mexer? Onde é que a gente precisa mudar? O que precisa ser feito? Hoje nós aprendemos aqui na escola dominical, o pastor Joab trouxe uma aula extraordinária. E embasado nos textos sagrados, ele provou para nós que não adianta uma boa mensagem ser pregada se ela não for ruminada até a próxima mensagem. O negócio é que a gente termina o culto, sai para comer, vai dormir, vai assistir um filme, e nada disso está proibido. Mas ele estava mostrando para nós que nos primórdios, antigamente, os cristãos saíam do tabernáculo da igreja e iam para casa discutir com os filhos o sermão que foi pregado na igreja. E pela manhã eles acordavam para fazer o culto doméstico e discutir o sermão que foi pregado no domingo. À noite, antes de dormir, reunia-se a família na mesa para discutir o sermão que foi pregado no domingo. E isso eles faziam a semana toda. Sabe para quê? Para que o sermão não fosse apenas uma comida boa, desvalorizada, mas que fosse uma comida que fizesse de fato o que lhe apraz, a cura que o nosso corpo precisa, a cura que a nossa mente precisa. A mensagem precisa entrar dentro de você, mas ela não pode simplesmente sair quando acaba o culto. A palavra de Deus é algo que vem para me confrontar, para que eu possa melhorar a cada dia e ser transformado. Então, tem oportunidade para você. Segundo tópico que eu anotei para você aqui: o Cristo que soluciona. Talvez você ache que você orou, você chorou, você jejuou, apresentou a Deus os seus problemas e está demorando. Não, além de gentil, gracioso, Ele ainda soluciona os nossos problemas.
Ele tem poder para transformar, o Cristo que soluciona problema da cegueira. Talvez eu não estou enxergando certas coisas. Tem hora que você escuta uma frase, ou escuta uma conversa de alguém, e você sai e fala: gente, minha mente, ó, não é? É igual você falar para a esposa assim: onde é que está a minha camisa? Está aí no guarda-roupa. Aí você vai lá, olha no guarda-roupa, não estou vendo, está aí, eu pus ela, passei, não está. Amor, eu fui lá 3 vezes, a camisa não está lá. Tá bom, eu vou lá com você. Aqui a camisa, se fosse uma cobra, hein? É assim ou não é? Não, e adolescente, para abrir a geladeira: mãe, onde é que está o bolo que a senhora trouxe? Está na geladeira. Mãe, eu estou de frente à geladeira, já entrei na geladeira, não tem nada aqui, mãe. Meu filho, eu pus aí na entrada, está na... Ele mexe em tudo, tira tudo da geladeira, mas não vê o bolo que está na primeira. A mãe tem que ir lá. Irmão, tem coisa na nossa vida que está desse jeito. E você não é culpado não, calma. Você não tem culpa não. É porque precisa do pastor falar para você: está aí, ó. Esse é o papel dele. É porque precisa do Espírito Santo pegar na sua mão e andar com você, falar assim: aí, filho amado. Cada um na sua área, cada um no seu papel. O problema nosso é que a gente deixa o Espírito Santo longe, e o que o Espírito Santo quer é isso aqui, ó. Só quer pegar na sua mão, para que você não seja invisível para algumas coisas, e que algumas coisas não sejam invisíveis aos seus olhos. Ó, olha a diferença. Eu cacei a camisa, né? Achei? Não, né? Amor, vamos comigo pegar a camisa? Vai ser mais rápido, mais prático. Sim ou não? Porque ela está comigo. Vamos comigo pegar o bolo? Quero um bolo, pega o bolo, me dá um pedaço de bolo. Foi mais rápido, mais fácil? Esse é o papel do Espírito Santo. I flow how I get for our Shaddai. Eu edei ande for ela Shaddai que at full eu faço. Por que eu deixo ele de lado às vezes? Por que tem tanta coisa que é tão importante para mim, que ele não pode participar, que ele não pode ver? Ele só quer que eu veja, ele só quer tirar a minha cegueira. Ele já me deu tanta oportunidade, ele já me surpreendeu, já parou a multidão, já me atendeu, já mandou me chamar. Agora ele quer extirpar esse problema da cegueira, porque ele é o Cristo que soluciona. O mendigo ficava à beira do caminho fazendo o quê? Mendigando. Mas ele é o Cristo que soluciona. Ele solucionou o problema da mendigância do cego. Porque às vezes não adianta, irmão, eu abrir a visão, mas se eu continuo mendigo de algumas coisas, eu não sei conquistar nada com a minha postura, eu estou sempre implorando por alguma coisa. Ei, você é filho do Todo-Poderoso, tem em você o selo do Espírito de Deus. Há em você a autoridade.
para profetizar, para adorar. Permita que a sua adoração e o seu louvor chegue ao trono de Deus. Chame a atenção desse Deus hoje. Não vamos encerrar mais um ano com os mesmos problemas, com as mesmas enfermidades, com as mesmas fraquezas. Vamos chegar mais forte, vamos chegar transformado, mais saudável, melhorado. Vamos absorver a promessa que Deus tem para a nossa vida. Vamos parar com essa mendigância. Ah, se alguém me der, ah, se alguém me oferecer, ah, se eu ganhar do meu pai. Ei, você já tem tudo que precisa. Levanta a sua cabeça. Entenda que o Mestre te chamou até Ele e está dizendo para você: eu vou abrir os teus olhos, eu vou fazer maravilha na tua vida. É óbvio que precisa de alguém uma hora falar: ei, vem cá, vai ser assim, assim, assim. Aproveita, você entra na oportunidade. Mas tem gente que passa uma vida ouvindo mensagens extraordinárias, passa a vida ouvindo profetas, passa a vida assistindo canais de mensagens, mas o problema não muda, a cegueira não passa, a mendigância não passa, está sempre com a mão estendida. Até oração, e fica pedindo: ora por mim, ora por mim. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, mas a Bíblia está me ensinando que aquele que clama recebe, aquilo que eu peço Ele me dá. A Bíblia diz: tudo que eu pedi em oração eu vou receber. Então a Bíblia está dizendo: ei, é você perto de mim e eu perto de tu, é você ajoelhado e eu do seu lado, é você chorando e eu enxugando as tuas lágrimas, é você pedindo e eu te dando, é você clamando e eu resolvendo, é você com dor e eu curando, é você com crise e eu prosperando, é você com dificuldade e eu mudando a tua sorte. Por quê? Porque a gente anda junto, e quem anda junto com Jesus tem vida diferente. Já não é mais mendigo. Ele soluciona o problema da solidão. Você já ficou perto de gente carente? Eu conheço alguns. Tem dia que eu falo para a Gisele assim: eu vou sentar e vou deixar falar. Vou deixar falar. Vou. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quanto mais liberdade a gente dá, mais a carência aumenta. É uma solidão na alma intensa, que não muda nunca. Ei, mendigo, cego e solitário. Ninguém quer ficar perto de alguém que está o tempo todo pedindo. Não enxerga nada e não para de pedir. Não vê as oportunidades, não vê a beleza das coisas, não vê o que Deus já fez. Esses dias eu fiquei com vontade de dar um safanão num jovem da igreja, porque eu entrei na UTI e orei por ele. Estava morto. O médico reuniu a família e disse: está morto. Eu entrei dentro da UTI e falei: Senhor, o Senhor disse que tem promessa na vida desse jovem, então eu não aceito a morte dele. A família acredita nesse moço. Oramos lá dentro, ele acordou lá dentro, saí com ele da UTI, entreguei para os pais e falei: está vivo, Deus tem promessa. Fui transferido de igreja. Aí eu estou no shopping e vi uma pessoa esquisita na minha frente. Esquisita mesmo, porque não tinha lugar no corpo que tinha mais espaço para pôr brinco. Na orelha, na sobrancelha, na língua, no nariz, meu Deus do céu. Um cabelo esquisito, tatuagem para todo lado. Parece que virou dark, né?
Ele me conheceu de longe, pastor, me abraçou, chorou. Aí ele estava com a pessoa do lado, do mesmo sexo, e disse: eu estava morto, esse pastor aqui entrou dentro da UTI e orou por mim. Você orou? Por que você é tão revoltado então? Por que você fala que Deus não te escuta? Pediu uma coisa para Deus, Deus não respondeu, desistiu, revoltou. Aí aprontou com a vida, fez um monte de besteira com a vida. Ei, Jesus abre os olhos, Jesus te tira a mendigância, Jesus muda a tua sorte. Jesus cura tudo, mas não cura todos. Porque tem gente que precisa ter uma enfermidadezinha, como Paulo, né? Precisa ter um espinho na carne, senão não fica crente. Tem gente que precisa ter um motivo para orar e jejuar. Se Deus suprir tudo, ele deixa de ser crente. Então Deus conhece. Ei, vamos parar de ser solitário? Vamos ter mais companhia, vamos ser preenchidos pela presença de Deus. O Senhor solucionou o problema da imobilidade. Ele precisava ser conduzido. Ei, a partir de hoje, você vai saber para onde ir. Ninguém mais precisa te conduzir. Há uma presença de Deus aqui nessa noite. Você vai acordar tão cheio da presença de Deus, que você vai entender aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, o que você vai falar, e você vai conquistar tudo o que você precisa. Eu profetizo na sua vida, eu te abençoo no nome de Jesus. Algo diferente está acontecendo a teu favor. Terceira coisa que eu anotei para você aqui: o Cristo que faz. A multidão está parada. Ele trouxe o cego. E ele perguntou para o cego assim: o que você quer? Irmão, o que o cego fazia na beira do caminho? Mendigava, o que? Recurso para o dia a dia. Só que quem está perguntando agora? Uma coisa é você pedir para mim, outra coisa é você pedir para ele. Muda o discurso para com Jesus. O que você quer? Irmão, ele não gaguejou, não titubeou, não pensou, não contou. Falou: quero ver. Ei, o Cristo que faz. Olha o que Jesus acaba de dar para ele: liberdade. Você viu o que Cristo falou para ele? Vai. Ei, quem não conseguia ir, precisava de ser conduzido. De repente Jesus fala: ei, vai. É gracioso, é maravilhoso quando você tem a liberdade de ir e vir, porque você tem proposta de vida. Ninguém muda a tua vida, ninguém estraga a tua vida, ninguém manipula você para você pular do barco. Vai, olha Jesus dando liberdade. Jesus deu a ele o desejo de aprovação. Irmão, o ser humano tem uma vontade de ser aprovado, né? Outro dia eu falei: pastor Leandro, o que aconteceu? Reunião de obreiro passada, a igreja estava cheia. Nessa reunião, os dirigentes estão sozinhos. Pastor, é porque na reunião passada o senhor não apresentou os dirigentes com suas caravanas, aí eles ficaram tristes, aí agora não veio. Desejo de aprovação. Eu estou fazendo para mostrar para o povo que eu estou fazendo, e Jesus está dizendo: ei, mostra para mim a tua vida, a tua falência, teus fracassos, teus problemas, teus pecados. Mostra para mim que eu sou o Deus que vou transformar e vou fazer. Eu sou o Deus da aprovação. A gente fica numa vontade de ser visto.
pastor não me viu, pastor não me deu saudação, pastor não me deu oportunidade, passou e ninguém me chamou para nada. Ei, quem te chama é Jesus, quem põe você no coração do homem é Jesus. Fala com Jesus: Jesus eu quero, Jesus eu quero, enche-me de graça, enche-me de unção, enche-me de conhecimento. Ei, você já viu gente cheia da graça de Deus? Ah, fala para mim que você nunca viu, você não dá vontade de ir embora. Gente cheia da graça, você quer dar oportunidade para cantar, para falar, para pregar, você quer ficar perto, você quer ouvir. Por quê? Porque tem sabedoria, tem coisa divina, tem coisa boa, tem coração puro, transparente, tem algo do céu nessa pessoa. A aprovação de Deus, a tua fé. Ei, Jesus tem poder para curar, não tem? Mas aqui foi a fé dele. Propósito: o que você quer? Eu quero ver. Estou falando com quem? Com Jesus. Jesus não me perguntou? Se ele me perguntou, é porque ele tem poder para me dar. Senão ele não perguntava: o que você quer? Pede o que você quer. Eu quero ver. A tua fé, irmão, é por meio da tua fé que as coisas vão mudar. Outra coisa que Jesus deu para ele: desejo de ser feliz. O Senhor deu para ele a satisfação, o Cristo que satisfaz. A terceira coisa: desejo de liberdade, vai. Desejo de aprovação, a tua fé. Desejo de ser feliz, te salvou. É o que você tem dentro de você, irmão, que vai te salvar. É a convicção que você tem do nome escrito no livro da vida. Fica de pé no nome de Jesus. O que você tem nesse seu coração aí? Rancor, mágoa, desespero? Ou você tem uma paz que excede, comunhão com o Espírito Santo? Desejo de glorificar a Deus, porque ele seguiu a multidão, entrou no meio do povo. Depois que Jesus parou a multidão e fez tudo para ele, Jesus não colocou ele no lugar de destaque não, viu? Porque tem gente que Jesus para um pouquinho para dar atenção especial, aí ele quer uma cadeira de honra. Não, porque agora, né? Ele ganhou tudo isso aqui, mas não estava na frente, pegado na mão de Jesus não. Ele estava no meio da multidão, glorificando. Jesus chamou você para misturar, para disseminar a presença dele e fazer a diferença no meio da multidão. Porque quem te coloca em lugar de destaque é ele. Quem para a multidão para te atender é ele. Quem te oferece a solução do seu problema é ele. Eu quero orar com você. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. O teu povo veio à tua casa para te adorar, para te exaltar. E nós estamos sentindo a tua presença. Nós sabemos, Senhor, que tu podes todas as coisas e o teu amor excede. Nós sabemos, Senhor, que tu podes tudo. E em nome de Jesus eu peço que tu visite os teus filhos, e que a tua graça os envolva, que o Cristo que surpreende possa visitá-los agora. O Cristo que soluciona passa pela vida deles. O Cristo que faz passa pela vida deles. Em nome de Jesus eu profetizo milagre e bênção. Em nome de Jesus eu profetizo que hoje não será um dia comum, mas será um dia de solução de problemas, e uma vitória dos céus está descendo para a vida de cada um. Eu profetizo agora em nome de Jesus. Quem acredita, aplauda o santo nome do Senhor.
quer aceitar Jesus, ainda não é crente, a palavra falou com você, e você quer morar no céu, quer o nome escrito no livro da vida? Todo mundo é crente? Olha do seu lado e pergunta assim: irmão, já é crente, irmão? Seu nome está escrito no livro da vida? Você já dizima, já oferta nessa igreja? Então tá bom. Algum desviado que quer reconciliar? Todo mundo crente, então? Coisa boa, tá bom. Quem quiser o esboço, está no site da igreja. Se alguém quiser no zap, me pede. E o mais esperto, se quiser pegar o meu aqui, está aqui no culto, tá bom? Quarta-feira nós estamos aqui com uma palavra poderosa para a sua vida. Não falte o culto, porque o culto da palavra, Deus está fazendo milagres aqui. Eu vou estar pregando para você, e eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas na tua vida, tá bom? Estende